Olá, senhores ouvintes. Estamos aqui com a minha querida amiga Suelen, uma excelente, uma brilhante psicóloga. Trabalha comigo aqui na instituição do ProJovem também, junto com alunos do programa Jovem Aprendiz, né? Trabalha também como uma educadora profissional. E então, fazendo parte aí do roteiro aí, né, do estágio básico 1, a nossa atividade é fazer uma entrevista com um psicólogo da área que está atuando, né? Então a gente vai começar a entrevista aqui. Primeiro eu quero te agradecer, Suelen, por dedicar esse tempo aqui para a gente e para que a gente possa também entender um pouquinho do trabalho do psicólogo, tá bom? Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Suelen, me fala o tempo que você tem de formação, a sua idade e por que você escolheu a psicologia? Bom, eu já estou atuando na psicologia já fazem 4 anos. Eu tenho 31 anos. Eu escolhi a psicologia porque eu sempre gostei de entender o comportamento humano, eu sempre gostei de acolher o indivíduo. Então isso vem desde a minha adolescência, né? Quando as amigas lá falavam, busca orientação com a Suelen porque ela é uma boa ouvinte. E daí foi despertando cada vez mais, além da questão da habilidade, que eu sempre gostei da área de humanas, nunca fui boa em exatas, então uma coisa levou a outra, eu escolhi o curso de psicologia. Podemos dizer que você nasceu para isso? Com certeza. Nasceu para isso. Ah, legal. Eu também acredito, viu, Suelen, que eu nasci para ajudar pessoas, né? E, assim, me conta um pouquinho como foi a tua vida lá na faculdade, da tua história acadêmica. Foi bem desafiadora, né? A rotina, né, do estudante de psicologia, a gente sabe que não é uma rotina fácil, porque a gente integra também com trabalho, né, o dia a dia é muito corrido. Então eu falo que foi muito desafiadora, mas assim, foi essencial para o meu desenvolvimento como profissional. Assim, eu digo que cada ano foi um desafio novo, mas com muitos aprendizados. Entendi. E você poderia falar um pouquinho para a gente da área de atuação e que você atua e, assim, se você puder também explicar o porquê você escolheu essa área, né? Claro, atualmente, né? Aliás, desde quando eu me formei, eu sempre trabalhei com a parte organizacional, mas assim que eu concluí a faculdade, eu iniciei com a psicologia clínica. Amo muito, gosto da psicologia clínica, do consultório, dessa estrutura, e venho cada vez mais me desenvolvendo nessa área. Entendi. E fala um pouquinho para mim. A gente estava conversando outro dia, me parece que você está fazendo uma especialização, não é isso? Isso, a minha primeira foi em terapia cognitiva comportamental e atualmente eu estou fazendo especialização em neuropsicologia. Neuropsicologia. E como é que está essa experiência na neuro? Tá incrível porque nós, né, eu costumo dizer que nós temos um mundo, né, uma população pré-pandemia e pós-pandemia. E vem crescendo muito, né, no consultório, pessoas querendo entender até questões neurológicas, né, de TDAH, de autismo. Então, hoje a neuropsicologia, ela vem sendo um curso muito importante para mim ter esse suporte de avaliação psicológica dentro do consultório. E você falou uma coisa bem importante, né? Hoje se fala muito sobre a neuropsicologia. Como eu tenho Instagram, nossa, Sueli, você não tem noção quantas propagandas de cursos de neuropsicologia, pós-graduação, ou até cursos mesmo, né, para terapeutas, cursos livres que falam, né? Então, realmente é uma área que tá em evidência hoje, né? Sim, né? A gente recebe, por exemplo, pacientes que têm dificuldade de concentração, e aí a gente precisa entender, né, se essa concentração é só um aspecto emocional ou se é um aspecto neuropsicológico. Então, o curso ele dá esse suporte para a gente fazer a avaliação psicológica, né? Conseguir diagnosticar o paciente da melhor forma possível com maiores ferramentas de trabalho. Maravilha. Assim, o que eu queria saber agora, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta na área ou que você enfrentou que de repente hoje você já não tenha mais, né? Sim, na área clínica? Nessa área sua de atuação. Tá. Olha, eu vejo pela formação, porque o estudante dentro da psicologia, ele tem muita parte científica, como ciência, agora como negócio, não. Né? Então, a parte de administrar um negócio, administrar um consultório,
Né? Esse foi, acho que, um dos grandes desafios que eu precisei fazer mentoria fora e estudar para entender que eu tinha uma empresa. Nossa, importante isso aí, hein? Exatamente. Importante. Então, essa mentoria, eu fiz uma mentoria com uma profissional da área, que é psicóloga, então entender o contexto de um consultório como também uma empresa. Importantíssimo essa informação. Acho que o pessoal que vai ouvir aqui, eu tenho certeza que eles vão... Que o nosso papel, né, não é só clinicar, mas é também administrar. Porque assim, não deve ser fácil manter uma agenda, ter o controle financeiro, ter uma série de... Verdade. E Sim. também, né, existe também a parte, eu acredito que é a captação, né? Como é que as pessoas sabem que você existe? O seu posicionamento no mercado como profissional. Posicionamento, fantástico. E fala para mim assim, né? Então, poxa, você viu que você teve essa dificuldade. Mas assim, vale a pena? Você nesse teu trabalho, quais são as alegrias que você sente? Quando, as vantagens que você fala, nossa, isso é fantástico, isso é para mim, eu nasci para isso. Fala um pouquinho sobre essas alegrias, ou se você puder dar um exemplo de um caso, alguma coisa. Claro, quando você enxerga a profissão como propósito de vida, eu acho que muda muita coisa, né? Porque é impagável você ver um paciente entrar adoecido e sair curado. É impagável você ver um paciente que ele está paralisado na vida profissional e ele é promovido. Uau. No meio do tratamento. Legal. Né? Então você vê o quanto que o seu trabalho impacta na vida do outro. Né? O quanto que ele colhe os frutos de uma terapia assertiva, né? De um tratamento assertivo. É coisa que realmente não tem preço, né? Não tem. É impressionante. Inclusive, por coincidência, hoje eu recebi um áudio aqui de uma paciente emocionada, agradecendo porque ela teve uma grande melhora. Ela identificou o que estava acontecendo e um problema de anos, né? Que ela não sabia como lidar. Nossa. É o que eu falo, né? Quando a gente vive do propósito, a gente nunca mais trabalha, né? Exatamente. Nós vivemos do propósito, somos recompensados por isso e tem todas essas alegrias também. Mas assim, deixa eu te falar, é verdade que todo psicólogo faz terapia também? Sim. Você faz terapia? Eu faço terapia. Inclusive, é importante fazer, né? Nós somos orientados a fazer terapia. E isso tem uma explicação lógica? É por causa da... Como é que chama, né? Você recebe aquela informação, você acumula várias informações de pessoas que vêm com problemas. Eu não diria, não que isso não seja importante levar em consideração, mas eu diria que em qualquer área, o profissional que ele não está bem com ele mesmo, ele não consegue ser um bom profissional. Perfeito. Né? Perfeito. Ele tem que estar bem. Então entendi. É porque eu, assim, só perguntando, né? Eu estava trabalhando como coach, né? Que é totalmente diferente da psicologia, mas não deixa de ser um bate-papo com as pessoas. Sim. E você sabe que depois do falecimento da Angélica, né? Eu parei. Então acho que eu fiz uma decisão, tive uma boa decisão, né? Porque acho que qualquer coisa, qualquer profissão, a gente tem que estar bem para ajudar o próximo, né? Sim, e entender as nossas limitações, né, como ser humano. Entender o que cabe a gente ou não naquele momento, né? Mas você sabe, sinceramente falando, eu nunca pensei nisso. Porque assim, quando eu falava, o psicólogo tem que fazer terapia, eu falava, é por causa da carga, da energia que ele recebe, da informação. Mas não, tem o lado humano, né, da gente, né? Sim, a nossa condição frente ao outro, né? Porque qual o sentido de eu cuidar do outro se eu não olho para mim? Entendi. Bacana, muito bom isso aí, Suelen, gostei bacana da sua resposta. Deixa eu te perguntar, o que falta no Brasil para que a profissão do psicólogo seja mais divulgada, para que ela pudesse atender uma população maior? Você tem alguma opinião a respeito disso? Porque parece que é tão difícil o acesso a um psicólogo. Eu acredito que falta ainda muito trabalho do nosso conselho, né, em termos de divulgação mesmo, de regulamentar a profissão da psicologia ser acessível à classe baixa, né? Porque a psicologia hoje ainda é elitizada, se a gente parar para pensar. É verdade. Né? Ela é elitizada, então
falta propostas, né? Faltam formas, e da mesma forma que todo mundo precisa de um médico, desde o pobre ao rico, desde o pobre ao rico também precisa da terapia, da psicoterapia. Entendi. O psicólogo, ele também é fundamental para todas as classes, independe de classe social. E nós temos o SUS, né? Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela confidenciou para a gente que ela faz uma vez por mês. Não dá para fazer terapia uma vez por mês, né? Não, eu acho que é uma questão de que precisa realmente trabalhar para essa regulamentação para que a psicologia aconteça de forma Entendi. eficaz, né? Principalmente no sistema de saúde, né? E como é que você vê, então, a atuação do CRP, né, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia para a profissão do psicólogo? Ele é bem atuante? Ele dá esse apoio para o profissional? Olha, eu acredito que ele está em processo de evolução. Já melhoramos muito, né? Mas ainda temos muito a caminhar. Tá. Porque nós temos, né, alguns outros órgãos, como a OAB, por exemplo, eles têm um apoio fantástico, né? Eles realmente estão ali, né? E o CRP, então, se acredita que está nessa pegada aí de melhoria? Sim, bastante. Frente, né, a nossa autonomia quanto psicólogo. Bom, você sabe que eu estou no terceiro semestre de psicologia, né? Que orientações, que conselhos você poderia dar para esse jovem senhor, né? Que está lá no terceiro ano, que tem também isso como propósito de vida, né? Querer ajudar o próximo, trazer conforto, principalmente a tudo aquilo que acontece na mente, né? Que conselho você daria para mim e para as centenas de pessoas que vão ouvir esse podcast aqui? Olha, eu vou falar dentro da minha experiência, né, como pessoa, como profissional na área. Sempre se coloque na posição de aprendiz. Porque quando a gente se coloca na posição de que eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, a gente falha com o paciente. Bacana, muito interessante. A gente falha porque o paciente também é a nossa escola. Boa. Quando eu me coloco na posição do saber tudo, eu sei tudo, eu me limito com o outro. Caramba, profundo isso aí, gostei, hein? Nossa, eu tô aqui do jeito, eu tô arrepiado aqui, galera. Poxa vida. Essa é legal, né? Eu queria saber de você, o que você acredita, quais as competências, né, que são importantes para que uma pessoa exerça a psicologia, né? Assim, com propriedade, onde ela realmente possa fazer a diferença, possa ser a diferença na vida de uma pessoa. Quais são as competências? Olha, sem dúvida, a ética, né, é fundamental. E também o profissional, ele ter filtro, né? Porque quando a gente fala de profissionais mesmo de saúde, a gente percebe que as pessoas vêm buscando cada vez mais especialização. E é muito recorrente a gente encontrar psicólogos no mercado de trabalho, principalmente em consultório, que ele quer atender tudo, ele quer abraçar tudo. Então, entender esse limite também, para mim não oferecer um trabalho generalista, para mim ter uma especialização e ter domínio daquele assunto. Entendi. O filtro, eu vejo que é muito fundamental na área, né? Por exemplo, eu vou atender por dia o dependente químico, o autista, o TDAH, o borderline, o transtorno de personalidade. Como é que eu dou conta disso tudo em termos de conhecimento? Porque a nossa formação é generalista, né? Entendi. Depois vem as especializações. Então, é muito importante ter esse filtro também, o que me cabe. As pessoas vêm buscando cada vez mais especialistas, né? Legal. Você quer, o paciente, é muito recorrente consultório, o paciente que tem, um exemplo, transtorno de ansiedade, ele quer entender o quanto que você sabe disso, se você é referência nisso. O marketing digital vem mostrando isso, os nichos, né? Entendi. Ter esse direcionamento é muito importante até para o nosso desenvolvimento, para a gente aprimorar cada vez mais no que realmente compete. A gente não precisa dominar tudo. Nossa, legal, Sally. Tem uma frase de uma atriz norte-americana, dos filmes da década de 50, 60, que ela fala o seguinte: é melhor eu ser uma versão boa de mim mesma
do que a versão meia boca de várias pessoas, né? E aí ela, nessa parte aí, né, a gente fala da gestão dos pontos fortes, né? Sim. Então, nossa, fantástico, E a fantástico. sua habilidade, né? Eu como, por exemplo, né? Eu percebi que eu não me identifico em trabalhar com crianças, né? Então é um outro filtro também, né? Você quer trabalhar com todos os públicos, né? Hoje a gente vê muitos psicólogos se especializando na área dos idosos, por exemplo. Psicólogos se especializando na parte com crianças, né? Porque é escolhas, né? A gente vai se encontrando no decorrer aí das E experiências. você fala criança, você inclui adolescente também Hoje nessa eu lista? atendo só adultos, adolescentes e adultos. Eu não atendo crianças. Tá, entendi. Não é, como fala assim, né, na gíria, não é a minha praia. Isso, E aí você exatamente. faz o melhor com Sim. adolescentes, com adultos, né? Sim. Bacana, né? E fala uma coisa, vamos falar sobre a tecnologia, né? Você considera a tecnologia um fator relevante no seu trabalho? Você usa alguma ferramenta que te ajuda no seu dia a dia? O uso, inclusive, hoje eu tenho uma empresa que me fornece um sistema de agendamento e reembolso para convênios, né? Pacientes que querem o reembolso e essa empresa faz toda essa administração para mim do reembolso. Nossa, que bacana, né? E nós tivemos assim, né? Alguns falam que não é um avanço, mas por exemplo na consulta online, né? Sim, Isso durante a pandemia ajudou e se mantém hoje, né? sim. Então, se for ver, nós usamos uma plataforma para se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? Sim, inclusive uma experiência interessante a compartilhar, eu prestei serviço também para uma empresa que eles forneciam atendimento psicológico para outras empresas e dentro desse sistema a gente tinha o quadro clínico desse paciente também de uma visão do médico. E aí a gente tinha uma informação integrada desse indivíduo. Bom, continuando então aqui, a minha última pergunta para você é: quais são as perspectivas para o futuro na área da psicologia? Como você acredita que vai ser a psicologia no futuro? Tem gente falando aí que a máquina vai substituir o psicólogo. Você acredita nisso? Que a máquina ela pode vir para substituir, eu acredito que venha. Agora, substituir o contato humano, impossível. A empatia, o acolhimento, O estar o presente, estar né? Isso é uma presente, né? coisa. Porque o paciente, isso também é muito comum, eu costumo até dizer que para o tratamento ter sucesso tem que ter uma aliança terapêutica tanto com o paciente, com o psicólogo, quanto com o psicólogo com o paciente, é uma troca. O que é essa aliança? É essa conexão, esse vínculo, e que a máquina não é capaz de oferecer. Jamais serão. Jamais. Ô Suelen, olha, a gente já está encerrando aqui, né? Nós teríamos 20 minutos para esse bate-papo. Eu queria que você, então, me falasse o teu nome completo, o número do seu CRP, para a gente registrar isso, né? E que você deixasse uma mensagem para os estudantes aqui do curso de Psicologia da Estácio. Claro. Meu nome é Suelen da Silva Souza Vilela, CRP é 157477 e a mensagem que eu deixo para os estudantes é: nunca parem de estudar. Nunca. Né? Nunca se colocam no lugar da razão e da verdade absoluta. Sempre estejam abertos o tempo todo a aprender, a buscar conhecimento, a buscar se especializar. O conhecimento ele não termina no último ano do curso de psicologia, ele é para a vida toda. E eu costumo dizer também que o nosso maior professor é o paciente. Maravilha. Suelen, assim, que mensagem legal, de coração mesmo. Muito obrigado por você estar aqui presente com a gente, né? Trazendo essa mensagem aqui para os colegas aqui da sala de aula. Te agradeço de coração. Sabe que você é uma pessoa muito querida. E muito obrigado.
Obrigada a você pela oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho aí para o desenvolvimento de vocês e desejar sucesso nessa trajetória aos meus futuros colegas de trabalho. Olha aí, galera, já está profetizando aí, hein? Obrigado, então, Suelen. Obrigada a você.